Porção da semana 10, Miquetes, King James Novo Testamento Judaico, Gênesis 40, 1, 23, 41, 1, 57, 42, 1, 38, 43, 1, 34, 44, 1, 17 KJA. Passado algum tempo depois desses acontecimentos, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro praticaram um ato de ofensa a seu senhor. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou que fossem presos na casa do capitão da guarda, na mesma prisão em que José se encontrava. Então o capitão da guarda os confiou aos cuidados de José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. Logo ao romper do dia, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam preocupados. E indagou aos eunucos do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o vosso rosto abatido? Eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhes explicou: é Deus quem dá a interpretação, todavia contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas, que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei a taça nas mãos do faraó. Então, José lhe revelou: eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim, quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me, assim, a sair desta cadeia. Em verdade fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo, pois, o chefe dos padeiros essa interpretação promissora, imediatamente rogou a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolo sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó aprecia, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. Então José lhe redarguiu, da seguinte maneira: eis o que significa este sonho. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, mandará decapitá-lo e empalar teu corpo numa estaca, e as aves comerão a tua carne. 3 dias se passaram, e era comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros a sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, ao chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelará, em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se completamente dele. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé na beira no rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas vistosas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos que vicejam à beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras, na margem do Nilo. Então, aconteceu que as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Foi quando o faraó acordou assustado. Ele voltou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granadas e lindas de se ver. Mas eis que 7 espigas, mirradas e queimadas pelo sol e vento orientais nasciam atrás delas. Então, aconteceu que as espigas mirradas devoraram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou preocupado. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao faraó uma explicação convincente. Então o chefe dos copeiros dirigiu a palavra ao faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas faltas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do seu próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Então o faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho podes decifrá-lo. Contudo, José disse ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou a José o que sonhara. Em meu sonho, parecia-me estar em pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas, bem alimentadas e de bela aparência, que começavam a pastar entre os juncos. No entanto, eis que outras 7 vacas emergiram logo depois delas, exaustas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais vi animais tão debilitados em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. Mesmo depois que as devoraram, não demonstravam qualquer benefício em tê-las devorado, porquanto sua aparência continuava tão extenuada e feia quanto no início. Então acordei. Mais tarde voltei a sonhar, e vi 7 espigas de cereal, cheias e saudáveis, que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 espigas, murchas e mirradas, ressequidas pelo sol extenuante e o vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas.
Contei isso a todos os magos e adivinhos do Egito, mas ninguém foi capaz de esclarecer-me. Então, José explicou ao rei: em verdade o faraó teve um único sonho, pois ambos têm o mesmo sentido. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar proximamente. As 7 vacas belas e gordas significam 7 anos, assim como as 7 espigas saudáveis e cheias representam 7 anos. É um só e mesmo sonho, portanto. As 7 vacas feias e magras que sobem em seguida simbolizam 7 anos, e também as 7 espigas, mirradas e queimadas pelo sol e o vento oriental, é que haverá 7 anos de fome. É exatamente como eu anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. 7 anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó já institua funcionários supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E, portanto, o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou que o vestissem com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: Abrer, inclinai-vos. Assim José foi impulsado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda ao faraó: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade do sol. Depois José saiu a inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres e o trigo excedente dos 7 anos em que houve grande fartura sobre a terra do Egito e depositou-os nos armazéns construídos em todas as cidades egípcias. Em cada cidade ele armazenava os cereais colhidos nas lavouras das redondezas. Foi dessa maneira que José estocou tanto mantimento, que desistiu de ficar pesando e contabilizando as cifras. As quantidades iam além de toda a medida. Parecia a areia das praias do mar. Antes de começarem os anos de fome, a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Então chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito. E, como José havia prédito, começaram a vir os 7 anos de fome. Havia carestia e fome em todas as terras vizinhas, mas em todo o Egito havia o que comer. Contudo, quando os egípcios também começaram a passar fome, foram reclamar alimentos com o rei. Então lhes ordenou o faraó: ide a José e fazei tudo quanto ele vos disser. Nesse momento a fome já assolava todas as terras. Então José mandou que se abrissem todos os armazéns de trigo, e começou a vender mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De todos os povos e regiões chegavam pessoas ao Egito para adquirir cereais de José, pois sobre o mundo inteiro abatera-se a mais severa falta de alimentos. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó achou melhor não enviá-lo com os demais, porquanto dizia: para que não lhe suceda, acaso, alguma desgraça. Partiram, pois, os filhos de Israel para comprar alimentos, em meio a uma grande caravana de estrangeiros, porquanto a fome assolava toda a terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele, com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles e lhes falou duramente e os inquiriu: de onde vindes? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim, José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: vós sois espiões? É para verificar onde nossa terra está desprotegida que viestes. Prontamente eles replicaram: não, meu senhor. Teus criados vieram tão somente para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo pai, somos sinceros, teus servos não são espiões. Entretanto, José insistiu: não acredito. Foi para ver os pontos vulneráveis da terra que aqui viestes.
Eles justificaram: teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. Mas José se mostrou inflexível. É como eu vos disse, vos sois espiões. Eis como sereis provados. Pela vida do faraó, não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vos para buscar vosso irmão, os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se confirmará se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó, sois espiões. Contudo pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes propôs: eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus, se sois sinceros, que um de vossos irmãos fiques detido aqui na cadeia. Quanto aos demais, parti levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. No entanto, trazei-me vosso irmão mais novo. Assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. Antes, porém, comentaram uns com os outros: na verdade, somos culpados, e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele, contudo não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. E Rubem acrescentou: não vos recomendei para não cometerdes tamanha falta contra o menino. Mas vos não me ouvistes, e eis que se pede conta de seu sangue. Falaram tudo isso sem suspeitar que José os pudesse compreender bem, posto que José havia conversado com eles mediante o auxílio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Assim que se restabeleceu emocionalmente, voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a Simeão e mandou acorrentá-lo diante dos olhos de todos. José deu ordem de encher de mantimento suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os víveres que haviam adquirido, e foram embora. Contudo, quando um deles, de noite, já no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo. Então exclamou a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro. Eis que está na minha saca de mantimentos. Tomados de grande pavor em seus corações, trêmulos murmuraram: que é isto que Deus nos fez? Voltando para a casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe sucederá, com estas palavras: o homem que é governador de todo o Egito nos falou asperamente e nos acusou de termos entrado em suas terras como espiões. No entanto, nós lhe explicamos: nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai, na terra de Canaã. Contudo, esse homem que é senhor daquele país nos ordenou: eis como sabereis se sois mesmo sinceros. Deixai sob minha custódia um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias e parti, mas trazei-me vosso irmão caçula, e saberei que verdadeiramente não sois espiões, mas que sois honestos. Sendo assim, eu vos devolverei vosso irmão e podereis circular e fazer negócios livremente nestas terras. E aconteceu que, quando despejaram suas sacas, eis que cada qual tinha, em sua bagagem, sua própria bolsa de dinheiro. Quando eles e seu pai viram aquelas bolsas cheias de prata, ficaram aterrorizados. Então o seu pai Jacó desabafou: vos me estáis privando de meus filhos amados. José não existe mais, Simeão não existe mais e quereis tomar também a Benjamim. É sobre minhas costas que tudo isso recai. Contudo, Rubem ponderou a seu pai: podes tirar a vida de meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei de volta para o Senhor. Todavia, o pai contestou: meu filho não descerá convosco. Seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça semelhante na viagem que ireis fazer, na mais terrível aflição faríeis descer meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para nossas casas. Então, Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu. Não me vereis o rosto, se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhais um outro irmão? E lhe justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir? Trazei, pois, esse vosso irmão. Então, Judá rogou a seu pai Israel: deixa ir comigo o menino. Vamos, ponhamo-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos, nós, tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim, se me suceder o infortúnio de não o poder restituir e não o trouxer de volta diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta, pela segunda vez, sem dificuldades. Então, seu pai, Jacó, orientou: se é necessário, portanto, fazei assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos de nossa terra para levardes como presente a esse homem poderoso, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca de vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também vosso irmão e parti, retornai para junto desse governador. Que é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso e que ele vos permita trazer vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder.
Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles, e Benjamim, partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduze esses homens a casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo, na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres e, quando chegamos ao acampamento para o repouso e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca, nossas próprias moedas intactas e na quantia exata, portanto, o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: ficai em paz, e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinha consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando seus rostos no chão. José os saudou amigavelmente e desejou saber: como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive. Ao que lhe responderam: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive, e ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Depois José ordenou ao servo administrador de sua casa: enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. Depois deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou a seu servo administrador: levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: porque pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José os alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: porque, meu senhor, nos falas dessa maneira? Longe de teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca de nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto e nós mesmos nos tornaremos escravos de meu senhor. Então o administrador concluiu: que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente, cada qual pôs no chão sua saca de cereal e a abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta de teus servos. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo, mas vós, retornai em paz à casa de vosso pai. O primeiro livro dos Reis 13:15-28, 4:1 BHS. E Salomão despertou, e eis que era um sonho, e foi a Jerusalém e pôs-se perante a arca da aliança do Eterno, e sacrificou ofertas de elevação, preparou oferendas de paz, e fez um banquete para todos os seus servos. Então 2 mulheres prostitutas vieram ter com o rei e se postaram perante ele, e uma das mulheres disse-lhe: o meu senhor, eu e esta mulher moramos numa mesma casa, e dei à luz com ela na casa. No terceiro dia depois do meu parto, esta mulher também deu à luz, e nós estávamos juntas. Nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas estávamos na casa. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porquanto se deitara sobre ele, e ela se levantou durante a noite, e me tirou o meu filho do meu lado enquanto esta tua serva dormia, e o deitou no seu seio, e o seu filho morto deitou no meu seio. Quando me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto.
Porém, atentando para ele à luz da manhã, notei que ele não era o meu filho que eu havia parido. Então a outra mulher disse: Não, o vivo é meu filho, o teu filho é o morto. E aquela disse: Não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então o rei disse: Esta diz: Este que vive é meu filho e teu filho é o morto. E esta outra diz: O morto é teu filho e meu filho é o vivo. E o rei disse: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e o rei disse: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque se enterneceu por seu filho, e disse: O meu senhor, dai-lhe o menino vivo, só não mates. Enquanto a outra dizia: Ele não será meu nem teu, dividi-o. Então o rei respondeu e disse: Dai a esta o menino vivo, a que disse só não o mates, pois ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E o rei Salomão foi rei sobre todo Israel. Atos 7, 9, 16, Jude. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam Iosef para o Egito, mas Elohim era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacove que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se Iosef a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então Iosef mandou chamar a seu pai Jacove e a toda a sua parentela, 75 almas. E Jacove, pois, desceu ao Egito, onde morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Shechem e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Emor, em Shechem. 1 Coríntios 2, 1, 5, Jude. E eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Elohim, não fui com discurso grandioso ou de sabedoria. Porque nada me propus saber entre vós, senão é Yeshua Mashiach, e este executado. E eu estive com vocês em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração da ruach de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Elohim.